Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. Objetivos: ler trechos do artigo de opinião, identificar os elementos da argumentação, posicionar-se diante do tema, é importante produzir os argumentos, reconhecer características do texto para a produção de um artigo de opinião. Você sabe o que é apropriação cultural? Já se questionou sobre isso? Já teceu hipóteses? Qual é a sua opinião sobre as diferenças culturais presentes na sociedade? O que você acha, né? Existe, não existe? Como é que é? Coloquei aqui na iconografia, ó, uma imagem bem abrangente para você perceber, né, o mundo e o que está nas redes, né, as diferenças. E que tal escrever sobre esse tema? Eu te convido a ler um texto sobre isso. Vamos lá? O que é apropriação cultural? Então, está na revista Capitolina, é da autoria da Stephanie Ribeiro. Vamos ao texto. Esse vem sendo um dos assuntos mais polêmicos ultimamente. Muitos acusam, outros se sentem no direito de usar e abusar de símbolos, mas, no fundo, a maioria não entende do que se trata. Por isso, essa matéria da Capitolina vai tirar algumas dúvidas. Usar turbantes e dreads são apropriações? Se a pessoa não é negra, mas a família, a religião, cultura, costumes ainda é apropriação usar turbantes ou fazer dreads? O que vocês acham? Sim, usar turbantes ou dreads é apropriação cultural. No caso, o turbante é um ornamento de símbolo religioso em várias culturas, inclusive na afro. Ele evidencia a ligação dos negros escravizados com seus costumes originais e representava a resistência. No caso do dread, ele é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. E quando reproduzimos, as pessoas se apropriam de um item que faz parte da beleza natural de um determinado povo, mas que também está ligado às tradições. Então, você percebeu aqui que a gente está conversando sobre apropriação cultural e mostramos para vocês as possíveis causas, argumentando sobre isso. No trecho, no caso do dread, ele é a característica em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. Eu te pergunto, que tipo de argumento é usado nesse trecho? Então, eu peço que você realize aí a atividade 1. Enquanto você faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Já fez? Conseguiu resolver? Identificou? Claro que identificou, né? Que tipo de argumento é usado nesse trecho? Lembrando, então, alguns detalhes. Argumento é o quê? O que vai sustentar o pensamento do articulista. No caso aqui, nós temos um argumento de exemplificação. Qual é o conceito desse argumento de exemplificação? A gente usa uma ilustração por meio de casos de amplo conhecimento. Olha aqui. No caso do dread, ele é característico em indianos, africanos e outras culturas não ocidentais. Percebeu, então, que é de amplo conhecimento. Está aqui na imagem, né, na nossa iconografia, um exemplo de um jovem usando dread. Anteriormente, coloquei para você uma moça usando dread. E no texto aqui, a questão das várias pessoas que têm diferentes culturas. Seguimos com a leitura do texto. O caso é que ninguém é realmente proibido de nada. Mas vivemos num mundo onde há séculos uma cultura é dominante e imposta. O modelo a ser seguido é o europeu. Consequentemente, o padrão estético é o ocidental e branco. Quando se nota o interesse nos casos citados, esses símbolos sofrem um processo de embranquecimento, elitização e exclusão dos costumes. O turbante que sua empregada fazia não era interessante até aquela amarração sair numa revista. Vamos ver os tipos de argumento que a gente pode colocar num texto. Argumento de autoridade é aquele que tem a citação direta ou indireta de um especialista no assunto, um profissional. O argumento estatístico, ele é com base em dados coletados, fontes fidedignas, né? E tem que ser bem certinho, não dá para inventar dado. O argumento de causa e consequência é embasado em quê? Nas relações claras de explicação dos motivos e que decorre do fato problematizado. Argumento tem também por evidência ou comprovação, que leva quem? O leitor a admitir a tese ou conclusão, justificando por meio de evidências empíricas. Argumento por comparação, ou analogia, como queira chamar, é baseado em fatores de semelhança ou analogia, evidente diante do que é problematizado. E argumento por exemplificação ou ilustração baseia-se em casos representativos, os quais, por si só, já são suficientes para justificá-lo. Geralmente, é de amplo conhecimento dos leitores. Continuando a leitura, depois dessa breve explicação sobre argumentos. O pior lado disso tudo é que a exclusão vem quando a tradição se torna um bem de consumo caro e de acesso restrito, ou seja, vira modinha. É totalmente diferente ser branco ou passar como branco, e usar um turbante ou dread e ser negro usando as mesmas coisas. Os olhares são outros. Exatamente porque, quando usados pelo protagonista daquela tradição, o símbolo ganha outro significado. Ele é político, de resistência e de empoderamento. No fim, o argumento "eu tenho um parente negro" é sempre usado quando apontamos racismo e apropriação. Como eu disse, todo mundo pode usar, mas vale o bom senso de perceber que está participando de um sistema que legitima o racismo. Se a pessoa se sentir pertencente à cultura por conta dos laços de parentesco, não tem porquê não, mas é muito fácil se dizer negro quando lhe é conveniente. Gostou do texto? Bacana, né? Então você pode continuar essa leitura aqui, na página da revistacapitolina.com.br, o que é apropriação cultural. Gostou? Leia lá, aprofunde seus conhecimentos. Perceba que aqui, eu tenho quem? Os colchetes, indica que é um fragmento. Então, você pode ler o texto na íntegra, para se atualizar um pouco mais sobre esse tema tão abrangente. Na atividade 2, nós temos uma proposta de trabalho para você. Releia o trecho. No fim, o argumento "eu tenho um parente negro" é sempre usado quando apontamos racismo ou apropriação. Qual é o articulador que conduz esse parágrafo
para a conclusão do texto? Ou seja, que palavrinhas, que frases articulam isso? Faz aí, eu te aguardo aqui. Olá! Fez aí? Eu te aguardava aqui com certeza. Vamos gabaritar então e perceber qual é o articulador que conduz este parágrafo para a conclusão do texto. Eu disse, no fim, o argumento eu tenho um parente negro é sempre usado quando apontamos racismo e apropriação. Articulador são essas palavrinhas aqui, ó, no fim. Então, é uma expressão que conduz o quê? A conclusão da tese, defendida desde o começo. No fim, ao final, percebeu? Isso é um articulador. Quero chamar a atenção tua também para um detalhe. Observe que nesse trecho eu usei aspas normais e no meio, quando eu digo eu tenho um parente negro, usei aspas simples. Então, sempre que você já tiver usado as aspas e quiser dar um destaque também com aspas ali no meio, você faz o quê? Coloca aspas simples. Atividade 3, preparadíssimo? Vamos lá! Como você convenceria alguém a respeito de sua opinião sobre o tema? Oi! Claro, convencer através de argumentos. E os argumentos dão o suporte para o seu texto, não é verdade? Eu não posso dizer só é porque é, eu tenho que argumentar. E eu te pergunto, quais seriam os argumentos que você usaria no desenvolvimento do seu texto? O que eu quero? Quero que você desenvolva 2 parágrafos de quantas linhas? Mais ou menos de 6 a 10 linhas, com 2 argumentos diferentes para defender sua posição sobre a questão da apropriação cultural. Eu vou mostrar para você novamente aqui, ó, os tipos dos argumentos, né, que a gente viu.
Você pode usar aí um argumento de autoridade, um argumento estatístico, um argumento de causa e consequência. Você pode usar o argumento por comprovação ou evidência, analogia ou comparação e exemplificação. Importante é que você use o argumento adequado para defender o quê? O seu ponto de vista, a sua posição sobre a apropriação cultural. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo. Dessa vez, nós vamos ver aqui, ó, se você, quando produziu aí o teu parágrafo, lembrou do quê? Das partes de um artigo de opinião. Então, veja, o título deve incluir o recorte do tema, isso é a perspectiva sobre o qual será apresentado. Então, o nosso tema, apropriação cultural. Será que você podia fazer uma pergunta, né?
e que é um recurso interessante para você começar? Então, o texto, obrigatoriamente, daí tem que responder isso. Então, na introdução, você vai contextualizar esse tema. No desenvolvimento, você vai usar o quê? Estratégias para persuadir o leitor. Através do quê? Dos argumentos. Então, você podia escolher um daqueles argumentos citados. E na conclusão, que tem a função de encerrar a linha de pensamento desenvolvida, você vai retomar a sua tese para fazer isso. A estrutura, como é, professora? A estrutura gira em torno de questões polêmicas, então sejam assuntos cujas soluções não são consensuais. Na introdução, o autor pode localizar a tese que vai defender. No desenvolvimento, ele pode assumir uma posição em relação à polêmica. Porém, não basta dar uma opinião. É preciso o quê? Sustentá-la através de argumentos de diferentes tipos. E na conclusão, veja, você coloca uma articulação lógica entre as ideias apresentadas antes. Então, a ideia que você começou lá na introdução, você coloca aqui uma conclusão lógica. Retome sempre o seu texto, né, aqui ó, sobre apropriação cultural, e revise se você efetivamente colocou um dos tipos de argumento. Se você colocou, por exemplo, o argumento de ilustração, né? Se você coloca um argumento de comparação, evidência, autoridade, cuidado que tem que ser uma pessoa bem especializada nisso, dado estatístico também, né? Causa e consequência tem que ser embasado nessa relação. E a partir disso você verifica a estrutura final aqui do seu texto, né? Vendo se está direitinho como a gente pediu. Feito isso, o que você vai fazer? Você já sabe, você vai acessar o Redação Paraná. Onde mesmo? Na página do Redação Paraná. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar esse endereço, redação.pr.gov.br, vai escolher a proposta de artigo de opinião, selecione lá, e vai fazer com o seguinte tema: respeito às diferenças temáticas. A seguir, o que você vai fazer? Você vai desenvolver o teu texto, seguindo a estrutura apresentada nessa aula, pode compartilhar com seus colegas, ler a opinião deles, ouvir o que eles acham das tuas, né? Usa a tua rede de mensagens aí, conversa com os colegas. E seguindo as instruções da proposta, aqui no Redação Paraná, você vai ler o quê? Os textos motivadores e apresentar a redação ao seu professor. Observe que tem também alguns detalhes ali no Redação Paraná, referentes ao número de palavras mínimos, a tudo mais. Combinado? O que aprendemos? Aprofundamos os conhecimentos acerca de artigo de opinião, vimos que existem diferentes tipos de argumento e elementos característicos do artigo de opinião e produzimos um artigo de opinião sobre a temática da apropriação cultural. Nesse vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que você tenha gostado e até breve.